O professor Rodrigo Narciso é um grande amigo aí, um colega e colaborador da gente. Bem-vindo, muito obrigada por você ceder teu tempo para nós aí, Rodrigo. Rodrigo é o maior servidor inovador do Brasil Não. inteirinho, intergaláctico, sabe muito. Ele é da ANAC originalmente, mas é de todo mundo e tem mais ou menos uns 250 clones, e um deles hoje está aqui para ajudar a gente. Que honra, né, Márcia? Você viu? Muito obrigado, Márcia, pelo carinho, pelos elogios, né? É original. Oba. Um dos clones lá. Muito obrigado aí pelo carinho também, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que eu acho que é um assunto que eu gosto muito. Vocês sabem, Márcia sabe muito bem disso, né? Porque a questão dos prêmios de inovação, eles são um elemento fundamental se a gente quer fomentar uma cultura de inovação. Não só na nossa organização, mas também para fora, porque os prêmios eles trabalham com dois elementos fundamentais nos processos de gestão da inovação, que são os aspectos da visibilidade da inovação, ou seja, você poder mostrar para as pessoas o que você está trazendo de inovação, e também no aspecto de reconhecimento das pessoas inovadoras, porque isso é muito importante também para mostrar, olha, você não está fazendo qualquer coisa, você não está fazendo o feijão com arroz, você não está fazendo mais que a sua obrigação, você está trazendo o diferencial, tá? Então, acho que é um elemento fundamental. Não é à toa que a gente tem várias iniciativas aí de premiação, todos os poderes, tá? Para justamente trazer esse elemento importantíssimo que é a difusão das inovações, tá? Eu já avaliei o quê? Eu fui avaliador do Prêmio de Inovação dos Minas Gerais, tá? Em 2 anos, o do Inoves do Espírito Santo por 2 anos, inclusive a banca final, do concurso de inovação dos 2 últimos anos, do Inova Servidor do Pará. Já organizei o concurso interno da ANAC, os 4 prêmios do Conexão, da nossa rede, que a gente também tem um prêmio de inovação. Já trabalhamos com alguns outros elementos, pode ficar tranquilos aqui com o Canvas, tá? Então, assim, o que eu tenho visto muito? Eu tenho visto iniciativas muito boas, algumas muito ruins também. E é por isso que por isso que a gente está aqui junto. Por quê? Tem uma coisa que a gente vê que é o seguinte: às vezes as pessoas têm ótimas inovações, só que elas não sabem apresentar suas inovações. Quando a gente está falando de um prêmio de inovação, de um concurso de inovação, assim, ela é uma competição. E o que eu vejo muito, principalmente aos olhos de quem avalia, seja nas fases iniciais ou seja na banca final. Ela vai avaliar com base no que ela conhece do projeto. E para garantir a isonomia do processo, a justiça do processo, obviamente que o que vale é o que está escrito dentro dos formulários de inscrição do projeto. Tá? Então, o que eu vejo muito, tá? Isso é uma realidade. As pessoas tendem, e por isso que a gente está usando o Canvas como uma ferramenta. Por quê? Às vezes a pessoa ela quer falar muito emploado, né? Ela quer falar de uma maneira muito prolixa, né? Ah, porque o nosso projeto de inovação, a transformação significativa, sensacional, resplandecente, que é muito importante, que foi uma revolução, e não me diz nada. Você fala o seguinte: se você não sabe ser claro naquilo que você quer, é zero. Tá? Vou dar um exemplo real, tá? Estava avaliando um prêmio, estava na banca final. Tá? Aí a pessoa lá colocou um monte de coisa lá, 50 páginas de projeto. Tá? Fez o pitch final, a apresentação. Então, ou seja, tinha uma avaliação do projeto, que era feita por uma banca maior. Depois, os selecionados finalistas vão para uma banca final. E aí a banca final, ela fazia ela via um pitch ao vivo, tá? Que vai ser mais parecido com como vocês estão fazendo. E aí a banca, ela faz a escolha final. Aí, ok. Aí a pessoa mandou, eu li todos os projetos, claro, sempre li com antecedência. Aí eu falei, eu quero ter um dado inconsistente num dos critérios de pontuação, que era de recursos, uso de recursos, que vocês também têm, tá? Que é o seu critério de eficiência, tá? Caso real. Então não vou citar nomes aqui, mas... Ah, beleza, projeto grande, tá? É um projeto bem impactante, tá? Você colocou lá, mas só que tinha uma incongruência, né? Os dados que a pessoa trazia de resultado pareciam meio inconsistente com o valor despendido no projeto, ou que foi dito que foi investido.
Aí até eu perguntei para a organização do prêmio, eu falei, gente, tem algumas perguntas, eu sei que eu posso fazer perguntas. Eu falei o seguinte, olha, tem algumas coisas que eu vi em alguns projetos que talvez a pessoa fique meio melindrada se eu perguntar. Tem algum problema? Perguntei assim, falei assim, de boa. Falei, não, Rodrigo, pode perguntar o que você quiser, tá? Não vou, não, como falo, se eu sou avaliador, e eu sou um avaliador rigoroso, por sinal, tá? É aquela coisa do tipo, vou perguntar, mas não vou perguntar com a intenção de quebrar a pessoa. Vou perguntar porque eu preciso ter subsídio para avaliar. Não, pode perguntar. Ok, tranquilo. Ah, eu perguntei, tá, ó, muito boa apresentação, foi bem interessante o projeto e tal. Agora é o seguinte, olha, vocês falaram aqui, reforçaram aqui na fala, e está escrito no projeto, que vocês gastaram, assim, R$ 1 bilhão. Em relação ao resultado que vocês tiveram, que embora seja significativo, me explica melhor qual foi a relação da eficiência do uso desses recursos, desse montante de dinheiro para esse resultado aqui. Porque me parece um pouco discrepante o resultado pelo investimento. Sabe o que a pessoa me respondeu? A vida humana não tem preço. Meu, resultado foi o último lugar. Por quê? Porque no momento que me dá uma resposta dessa, tá? Primeiro, está descumprindo o requisito do regulamento, que é explicar, no caso, era explicar o uso eficiente dos recursos. O retorno do investimento público, que a gente está falando no setor público. E o tipo de resposta dessa não ganha a banca, ao contrário. Só mostra que não estava preparado para responder uma pergunta que era um critério de pontuação. Então, quando a banca se reuniu, olha, vocês viram, da minha parte, para mim, é zero nesse critério aqui, e se é zero nesse critério aqui, com a qualidade do que a gente viu aqui, com certeza não vai entrar no... Todo mundo, concordamos, tá? Então, eu conto essa história, tá? Porque tem um elemento fundamental, e é por isso que a gente está aqui. Você fala o seguinte, eu quero que todo mundo ganhe. Claro, não tem como todo mundo ganhar. Mas o que eu quero? Qual é o meu desejo, sinceramente, tá? Por isso que eu estou aqui. Tá? Quando o pessoal da IGOV me chamou, falei com a Márcia também é o seguinte, tá? Eu quero que vocês tenham os melhores projetos para apresentar. E o melhor projeto aqui, e aí falando assim, para estar competindo, tem que ser o projeto melhor vendido. E para uma banca avaliadora, gente, como falei, participo de banca, organizo prêmio a nível nacional. O que vale é você convencer a banca que você tem o melhor projeto. Então, não é escrever muito, é escrever certo. Escrever certo num concurso de inovação, como Esperalize, é deixar claro que você merece a nota máxima nos critérios da banca. Vou contar uma outra coisa também, tá? Que é muito comum. Normalmente, as bancas são pessoas que são profissionais, têm conhecimento do assunto e estão ocupados. Então, volta aquela coisa do tipo. Então, se você escrever, você pode até escrever, botar aí no formulário, fazer um projeto de 50 mil páginas. Não tem problema nenhum. Eu garanto para você, o seu avaliador ele não vai ler as 50 mil páginas e escrever. Ele vai se focar nos pontos mais relevantes para que ele possa te avaliar. Então, você tem que ganhar o coração do seu julgador, da sua julgadora, mostrando aquilo que é o elemento mais importante. Então, eu sempre gosto de trabalhar, quem me conhece, né, Márcia, sabe muito bem disso, que eu adoro trabalhar com Canvas. Porque Canvas é uma ferramenta em que ela é visual, ela deixa claros os elementos que são realmente importantes você informar, que isso aqui é um roteiro, na verdade. Tá? E, mais do que isso, o elemento de ser uma página só, você é obrigado a ser conciso. Você tem que falar pouco, falar certo e ser muito assertivo. Então, para isso que a gente está aqui, por isso que a gente está utilizando essa ferramenta. A gente utilizou isso no TRF5, tá? A gente usa no DANAC também. Essa inspiração, inclusive, não é minha. A inspiração vem de onde? Laboratório de Inovação e Gestão do Espírito Santo, o LabGES, tá? E também do LabMG de Minas Gerais, porque eles têm um canvas de projetos. Então, eles usam esse canvas que eles criaram lá em Minas Gerais para formatar as propostas do prêmio deles, tá? Porém, como a gente conversa muito, a gente troca muito de inovação, então também nada mais justo do que falar também das inspirações, né? Nada se cria sozinho, tudo é um elemento de cocriação, tá? Então, dito isso, tá? A nossa ideia é a gente apresentar o Canvas, tá? Trazer questões que vocês queiram trazer e preencher. Por quê? Porque a gente depois vai dar um link de um formulário
Vou terminar ainda hoje, tá, Márcia? Porque esse link desse formulário é basicamente que está aqui, vocês só vão copiar e colar o post-it no formulário e pronto, vai sair o formulário. Porque fica mais fácil da gente depois formatar, tá? Mas o importante é o que está aqui. Ok? Outra coisa muito importante na oficina. Perguntem qualquer coisa. Rodrigo, não entendi isso aqui, estou com dúvida, tá no regulamento. Márcia está aqui também. Então, se tiver dúvida no regulamento, a gente vai tirar. Por que tá, cada elemento que está aqui, ele foi cuidadosamente colocado pensando justamente na melhor formatação de proposta. Então, fique à vontade para perguntar, para tirar dúvida aqui na oficina. Tudo bem? Tá. Deixa eu ver aqui. Para cá. Todo mundo está no Zoom? No Zoom não, no Miro? Márcia, posso compartilhar minha tela? Pode, claro. Pessoal, eu vou colocar de novo aqui o link do Miro para vocês irem para lá. Quem não estiver, que é onde a gente vai trabalhar, beleza? Ah, Márcia, posso pedir outra coisa também? Claro. Você pode travar esses canvas? Porque como eu estou na sua conta, eu não consigo... Eu tenho autorização para editar, mas eu não tenho como travar. Porque eu não sou o dono do board. Que é muito comum, às vezes, ficar sambando o board, né? Ficar sambando o canvas. Então, se você puder travar... Travo todos eles. Mas Todos daí eles. dá para colar o post-it, né? Dá para colar. É só para evitar, por exemplo, aqueles acidentes em que a gente acaba, sem querer, arrastando tudo. Ou apagando. Dá para colocar o post-it por cima, tá? Bom, então a gente vai passar por cada campo aqui, tá? E depois a gente tira a dúvida e o nosso objetivo aqui é que vocês criem. Ah, Rodrigo, a gente não vai conseguir preencher tudo. Tudo bem. Enquanto a gente estiver aqui até as 6, tá? A gente vai nessa interação para a gente ajudando vocês, tá? Então, esse canvas aqui, ele tem, basicamente, 3 grandes blocos nessas 5 colunas, nessas 4 colunas aqui, tá? Tudo intencional, tá? Então, nada aqui é aleatório, porque, assim, eu odeio desperdiçar o tempo de vocês, tá? Então, é aquela coisa. Então, assim, porque me fala por que seu projeto é mais bonito. Não interessa. O importante é a avaliação. Na coluna do canto esquerdo, tem os elementos básicos de identificação do seu projeto. Então, tá lá. Então, o nome do projeto, da prática inovadora, tem que estar aqui. Todo projeto tem um nome, tá? Então, projeto Inspiração, o projeto Inova Paraná, né? Justiça Inovadora. Então, aqui é o nome do seu projeto, tá? Uma coisa muito importante, claro que você já tem o nome de projeto, mas você fala o seguinte, um nome impacta. Ele não vai dar mais ou menos pontos. Mas acredite, um nome impactante, ele vai ser lembrado pelas pessoas. Lembrando que vocês têm 2 bancas, tá? Então, a primeira avaliação é a avaliação da triagem, que vai selecionar os finalistas para a apresentação final, tá? Então, um nome bom, um nome impactante, vale muito a pena. Temos os proponentes. Como está no regulamento do Inspiralize, tá? A gente vai ter o seguinte, tá? Ele pode ser individual. Opa, pode falar. Vera, Lúcia, tá tudo bem? Vi aqui no chat. Ah, tá, o link. Tá, espera que eu vou passar aqui. Tá? Então, o proponente pode ser individual ou o proponente pode ser uma equipe. Tá? Lembrando, como está no regulamento, tá? Que está aqui do lado, está aqui do lado, tá? Pode ser qualquer número de iniciativas, tá? Sempre uma por equipe. Tá aqui, ó. Poderão participar de outros órgãos desde que inserida nas equipes internas, tá? As equipes não precisam ser compostas por pessoas da mesma unidade. Então, vocês podem ter o quê? Equipes diversas, tá? Apenas uma pessoa fará a inscrição, devendo incluir os participantes do campo próprio. Ok? Tá? Lembrando, cada formulário ou cada canvas vai ser cada projeto vai ser um formulário, vai ser um canvas. Tá? Mas não há limite. Então, se você tiver 10 soluções, 20 soluções, bota as 20 para jogar. Tá? Escreve as 20. Tudo bem? Tá? Então, por isso tem um campo de proponentes. Tá? Quem é a pessoa ou equipe que está se inscrevendo, está escrevendo o projeto no Inspiralize, tá? Então, o nome de todo mundo vai vir aqui. Rodrigo, Márcia, Vera Lúcia, então vai todo mundo aqui.
tá? Como vocês viram, tem 4 categorias do prêmio, tá? Então, você vai marcar no Miro, muito fácil de marcar. Uma coisa que eu gosto de marcar no Miro, que é fácil, faz um post-it aqui, tá? E bota aqui, tá? Serve como marca. Ó, bonitinho, já está marcado e tal. Se tiver mais experiência, pode botar um emoji de okzinho, tá? Que são o quê? Serviço, gestão, tecnologia e processo de trabalho, tá? Então, serviço tem a ver com atendimento ao público, serviços com redução de tempo ou custo, aumento da produtividade, tá? Então, essa é a categoria de serviços. Gestão, que é o elemento fundamental, a gente vai trabalhar com todos os elementos, seja gestão do conhecimento, gestão de pessoas, de orçamento focado na economicidade, liderança, engajamento, cultura da inovação, educação corporativa, sustentabilidade, integridade, acessibilidade, participação cidadã, qualidade de vida. Ou seja, elementos ligados à participação e controle social, integridade, gestão de pessoas, de conhecimento, estratégia. Então, esse é o elemento de gestão. Temos tecnologia, como a gente não poderia deixar, né? O EPROC, transformação digital, automação de tarefas repetitivas, né? Aumento da transparência, melhoria na comunicação interna, uso de energia renovável e otimização de custos, tá? Então, soluções tecnológicas que abarquem esses elementos, eles vão estar categorizados, você vai marcar a categoria de tecnologia, tá? E processos de trabalho, tá? Se o serviço ele está focado para o cidadão ou para o usuário, o processo de trabalho está melhorando a questão da gestão interna. Então, a gente está falando de simplificação, minimização de riscos, criação de atos administrativos para a eficiência do trabalho, tá? Normalização e padronização, boas práticas de gestão de trabalho remoto, presencial e híbrido, né? Que é fundamental. Então, você vai marcar aqui qual é a categoria a qual a sua inovação está concorrendo, tá? No meio, nesses dois campos do meio, nessas 2 colunas do meio, a gente vai fazer uma coisa que já vai ser um treinozinho para os finalistas. Você vai apresentar a sua inovação, a sua solução. E aqui você vai falar o seguinte, você vai apresentar isso na forma de um pitch. O que é um pitch? Pitch, ele é uma apresentação rápida de alguma ideia ou solução com o objetivo de vender, né? E vender não é no sentido de vender para receber dinheiro. Vender é você convencer alguém que a sua ideia é melhor. Vender no sentido de convencer alguém. Vender no sentido de conseguir um patrocínio, tá? Então, o sentido de venda do pitch é um sentido de venda de convencimento. E aí tem um detalhe interessante, por quê? Porque volta uma questão muito importante, que é o storytelling, o ato de contar histórias. Então, você vai contar uma história, tá? Para você poder fazer o seguinte, mostrar que isso funciona, mostrar que isso é relevante, mostrar que isso merece ganhar o Inspiralize. E aqui tem um roteirozinho, tá? Que ele vai aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, vou até deixar aqui, ó, um post-it só para marcar claramente como é. Tem várias estruturas de pitch, tá? Isso aqui é uma estrutura clássica, tá? Tá vendo que aqui embaixo tem até colinha aqui, tá? Então, o pitch é uma venda. E eu vou vender uma coisa para vocês, tá? Só para vocês verem como é que é simples de fazer, tá? Porque o importante é o que você quer mostrar, tá? E aí, vou pegar até um exemplo recente, tá? Não treinei isso antes, tá? Mas é porque você... Detalhe, mas porque você vai aprendendo a fazer, tá? Ctrl D. E Ctrl D, tá? 5 e 6. Então, eu vou vender uma ideia para vocês, tá? Então, é o seguinte, tá? Então, um problema que é enfrentado hoje muito por quem trabalha com inovação é a dificuldade, tá? De a gente poder conectar as pessoas, melhorar essa troca de conhecimento e ter contato com outras experiências de inovação, tá? Então, esse problema, né, ele afeta principalmente quem trabalha em laboratório de inovação, entusiastas do assunto ou pessoas que estão tentando implementar ações de inovação. Então, é o seguinte, para resolver esse problema, a Rede Conexão e Inovação Pública criou um evento chamado Convergência. Tá? O que é o Convergência? Convergência é um evento de inovação focado no aspecto de conexão presencial, aonde você tem o quê? Compartilhamento de atividades
que é de conhecimento, como palestras, oficinas, casos de inovação do setor público, mas também elementos de o quê? Interação entre as pessoas, tá? Então, é assim que funciona o nosso evento, em que a gente traz esses elementos de interação, que são mais suaves, ao mesmo tempo em que a gente faz o intensivo uso de conhecimento para ajudar pessoas que querem inovar. E o que a gente tem no final do evento, né? Então, ao final do Convergência, isso a gente tem resultado, que a gente implementou o evento, a gente tem o quê? Uma melhoria da conexão, pessoas de várias partes do país que não se conheciam e agora estão em contatos, novos projetos surgindo. Então, o Convergência, ele é a concretização de uma ação de conexão para a melhoria da gestão pública. Isso é um pitch. Passei por todos os elementos aqui. Tá? Então, roteiro, tá? Mesma coisa, vou dar um outro exemplo aqui, tá? Caso real. Não é meu, mas é real porque o caso está bem documentado, tá? Então é o seguinte, tá? Um problema enfrentado atualmente, tá? É uma questão das dificuldades das pessoas em realizarem pagamentos eletrônicos, tá? A tecnologia tem se mostrado um grande desafio, tem trabalhado muito essa questão, mas não existe hoje, né, um processo simples e padronizado para pagamentos eletrônicos no Brasil, tá? Esse problema afeta a população inteira, principalmente pessoas que hoje não têm acesso a, por exemplo, cartão de crédito ou cartão de débito, têm dificuldade no uso dessas ferramentas de transferência, tá? E, por exemplo, microempreendedores, MEIs, que querem, às vezes, ter alguma maneira de tratar com pagamento eletrônico e não conseguem, tá? Para resolver esse problema, nós, Banco Central do Brasil, nós criamos o Pix. E o que é o Pix? Tá? O Pix, ele é um protocolo, ele é uma solução que ajuda a disciplinar esse tipo de pagamento e fazer pagamentos do que de maneira instantânea. Então, como é que o Pix funciona? A pessoa pode ter uma conta em banco, e detalhe, ela pode estar negativada, ela pode ter uma conta muito simples digital, tá? Então, ela não tem que ter crédito, nem cheque especial, nem nada. Ela cadastra um elemento muito fácil na instituição bancária, seja o e-mail, CPF, telefone ou um número aleatório, e a partir daí ela pode receber e fazer pagamentos através dessa chave, que ela é criptografada em tempo real. Então, a transferência ela vai em tempo real, 7 horas por dia, 24 horas por dia, de maneira automática e sem custo, tá? Então, quando a gente implementou o Pix, o que nós começamos a perceber? Que em um ano de implementação do Pix, ele já suplantou as transações via DOC e TED, que eram as transferências eletrônicas, e hoje todo mundo, cada vez mais as pessoas têm usado Pix. Mudou a cultura, hoje as pessoas falam que querem fazer Pix. Ambulantes estão colocando o QR Code para poder receber o pagamento de maneira eletrônica. Então, o Pix se tornou uma revolução no país e mudou o comportamento das pessoas em relação a transferências digitais. Muito obrigado. Pitch do Pix, tá? Vencedor, primeiro lugar do concurso de inovação da ENAP, do concurso de 2022. Tá? 21, perdão. Tá? Ou seja, então, a apresentação do projeto de vocês vai seguir essa estrutura aqui. Se é uma inovação de verdade, inovação resolve problemas. Qual é o problema que a inovação de vocês resolve? Quem vive esse problema? Eu não faço inovação para o meu ego, eu faço inovação para os outros. E os outros têm problemas, desafios. Então, é quem? É o jurisdicionado? É o cidadão comum? É o servidor dentro da casa? É o magistrado? Para quem está vivendo o problema? Se eu tenho uma solução, ela tem um nome, que pode ser o nome do seu projeto ou não, tá? Aí isso aí vai depender de cada um de vocês, mas tem que ter um nome, tá? E aí descrever o que é essa solução. É o quê? É um sistema? É uma metodologia? É um novo serviço? É um programa de treinamento? O que é essa coisa, tá? Então vocês vão dizer o que é a solução de vocês. E aí como é que ela funciona, tá? Ou seja, como é que as pessoas interagem, como é que elas usam a solução de vocês? Como é que a interação humana deixa o público-alvo com a sua solução, tá? E, por fim, se é inovação, é resultado. Qual é o benefício? O que ela está trazendo, tá? E aí tem uma coisa muito importante no benefício, gente, que vocês ganham muito pontos por conta disso. Se vocês souberem medir. Eu impactei quantas pessoas? Eu estou economizando quanto de dinheiro? Vocês têm inovação em processo ali.
Quantas pessoas eu estou atendendo? Seu indicador, olha que interessante, gestão, né? A gente está falando de gestão de pessoas, engajamento, liderança, né? Ótimo, tem indicador. Olha, a gente conseguiu, em um ano com esse projeto, a gente conseguiu diminuir o número de licenças médicas, tá? Porque o nosso programa aqui de qualidade de vida reduziu o número de licenças médicas porque trabalha com a saúde do servidor. Então, se vocês têm um benefício, mostrem dados que mostram esse benefício, tá? Que não adianta dizer, porque as pessoas ficaram muito felizes. Pô, bacana. Não, tá? Isso é pobre, tá? Não, as pessoas ficaram muito felizes. Não. Qual o benefício? O nosso programa, tá? Ele reduziu, tá, o número de dias médios de absenteísmo em tanto. Diminuiu o número de licenças médicas em tanto, tá? A gente coletou depoimento, e aqui nós temos depoimento de 5 servidores diferentes, e cada um tem uma frase que fala o benefício para a vida dele. A gente precisa disso para mostrar a força do nosso projeto, tá? E na coluna da direita, perdão, a gente tem os 5 critérios que vão pontuar na primeira etapa, tá? Que são eficiência, qualidade, criatividade, alcance social e pertinência com os princípios de inovação conforme a resolução 395 do CNJ, tá? Aqui vocês vão escrever, é descritivo mesmo, tá? Então vocês vão escrever um post-it, tá? Tem um post-it bonitinho, pode botar mais de um, mas a ideia é, tentem sempre trabalhar com aquela ideia. Um post-it por ideia ou um post-it por parágrafo, curto, tá? Como eu falo, eu quero qualidade, eu não quero quantidade aqui, tá? Então, qual é o primeiro critério? Tá? E aqui tem e detalhe, quem quiser saber, a pontuação está aqui, inclusive, tá? Vou ter pegado aqui, tá? Então, vamos lá, fase eliminatória. Eficiência. Demonstração da capacidade da prática, inovação, né? De produzir resultados usando os recursos de forma adequada, tá? Então, eu estou gerando o resultado utilizando meus recursos, tá? Bem, então, o que acontece? Tem uma coisa muito importante na eficiência de recursos, tá? Vou mutar aqui, tá? A gente esqueceu o áudio aberto, tá? Que é o seguinte, então é muito importante o seguinte, como eu falei, eficiência dos recursos. Qual é o recurso que eu estou utilizando, tá? Como é que ele está gerando o resultado? Aqui tem uma coisa muito importante, gente, tá? E cuidado com a armadilha do custo zero. Muita gente fala assim, mas o meu projeto é custo zero, Rodrigo. Primeiro, não existe custo zero. Se você tem uma pessoa trabalhando no projeto, o custo já não é zero, porque ela tem o custo do homem-hora dessa pessoa. Porque ela não está trabalhando nos projetos para fazer inovação, tá? O que é muito mais interessante falar é o seguinte, olha, esse projeto a gente não teve aquisições adicionais. Então, recurso humano, tecnológico, já era o que a gente já tinha disponível, tá? Então, eu falo, a gente pegou a prata da casa, não precisamos comprar nada a mais para poder fazer, tá? Estratégia de pitch vencedora do Laboragov, que também ganhou, foi o 3º lugar nesse concurso do Pixel. O Pixel foi o primeiro, Conecta agora foi o 2º, o Laboragov foi o 3º. E a Luana Faria, ela achou muito claro, olha, o custo a gente não tem custo zero. A gente, na verdade, fez com o recurso que a gente tinha. Conseguiu este resultado mensurado, tá? De impacto do Laboragov, sem gastar 1 centavo a mais do orçamento do Ministério. Nota 10. Tá? Mas, Rodrigo, nosso projeto gasta dinheiro. E aí? Não tem problema nenhum. O que vocês precisam deixar claro é que, assim, se nós gastamos X, esse X foi obrigatório para o projeto ser feito e a gente conseguiu esse resultado aqui. E que sem esse investimento, a gente não teria esse resultado. Aqui você está fazendo a relação de eficiência, tá? Então, assim, não adianta você falar que gastou zero e não teve resultado bom, mas ganhar uma nota baixa. Desculpa. Você pode gastar muito e ter um resultado significativo. Bacana. Vou dar outro exemplo real, tá? Que ganhou uma nota muito grande. Até eu estava na avaliação dessa banca, inclusive, que foi o Malha Fina do FNDE, que era um processo automatizado, tá? De o que? Análise de prestação de contas. O FNDE tem milhares, porque ele faz convênio para o país inteiro. Então, eles tiveram um gasto de dinheiro, sim, para poder fazer a implementação, usar a machine learning para treinar uma IA para fazer isso. Então, ele teve dinheiro. Só que ele falava o seguinte, olha, gente, a gente gastou, eu esqueci o valor exato, a gente gastou, acho que foi 50, 60, gastou um dinheiro razoável, tá? Gastou mais do que 100 reais, gastou dezenas de milhares de reais no projeto. Então, a gente teve um gasto. Qual foi o retorno da eficiência? Nós reduzimos
né, calculando o custo de homem-hora, que era utilizado para fazer a prestação de contas e agora está automatizado, e analisando cerca de 15 mil processos, nós tivemos uma economia em homem-hora de 700 milhões de reais. Bom, peraí, você gastou menos de 100 mil reais e teve economia de custo administrativo de mais de 700 milhões? Nota 10. E isso é você falar eficiência, tá? Se você tem uma aquisição, mostra que essa aquisição ela teve resultado, tá? Então, vocês vão descrever isso aqui. Qualidade, tá? Atendimento à necessidade é o padrão de melhoria das práticas disponibilizadas, Ai, tá? mas é difícil, né? Quantificar isso, né? Eu tô... Ah, ótimo, podem fazer. Eu quero essas perguntas mesmo, tá? É de difícil? todo mundo. É difícil, tá? Por isso, e aí eu vou falar o seguinte, tá? Justamente por ser difícil, tá? É que quem consegue mensurar de alguma forma Tem pouco tem tempo, uma né? vantagem que não consegue fazer isso, tá? Então, isso é um detalhe importante. Por quê? A maioria das pessoas não faz isso aqui. Ele só vai lembrar de fazer isso quando concorre num prêmio. Aí não consegue fazer, tá? Então, quem conseguir fazer, tá? Fazer o quê? Tá. Não é um dado obrigatório, tá? Mas é aquela coisa. Se você tiver, você tem uma vantagem. Se você não tiver, e muita gente, quando não tem, ela tenta o quê? Enrolar o juiz, o jogador, tá? Então, isso é muito importante, tá? Se a gente não sabe quanto vai ser gasto, tá? Então, é aquela coisa do tipo. Você vai basear naquilo que você tem estimativa de valor de aquisição, como eu falei, aquisição. Vamos ter que comprar um sistema, vamos ter que descentralizar recursos na universidade que é parceira. Aí você tem uma estimativa de gasto, mesmo que você ainda não tenha executado, tá? Se você não tem uma aquisição, você vai falar o seguinte, olha, qual foi o gasto daqui? Nós não tivemos aquisição. Todo o recurso foi utilizado do que a gente já tinha. Então, a gente trabalhou com a equipe que a gente tinha, a gente trabalhou com o mobiliário que a gente tinha, então a gente não teve aquisição, tá? Como falei, cuidado só com custo zero, tá? Como falei, não existe custo zero. Existe aquisições adicionais ou não, tá? Certo? Tá? A mesma coisa, como falei, mensuração de resultado. Ó, e aí foi bem interessante a observação pelo seguinte, tá? Quando você mensura resultado, ele pode ser uma coisa, assim, tem várias maneiras de trabalhar, tá? Então, por exemplo, tá? Se eu tenho serviço ao público, atendimento ao público, qual é uma medida que vocês podem ter? Satisfação do cliente, satisfação do usuário. Não, ou, por exemplo, tá? Temos o quê? Redução do tempo ou do custo, tá? Isso é precificado, tá? Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo, tem um material muito bom do Ministério da Economia, tá? Que agora é MGI, em que ele tem a forma de cálculo, porque você consegue precificar isso aqui, tá? Você consegue precificar, transformar em dinheiro, e não é difícil de fazer, tá? Você tem alguns parâmetros, tá? Para você dizer quanto custa um serviço para o usuário. E aí você pode falar quanto economizou. Isso é muito interessante porque você aplica muito para transformação digital aqui, tá? Como falei, nesse caso da FNDE, eles calcularam. Então, eles falam o seguinte, olha, o valor de homem-hora de um servidor do Ministério custa X reais. E esse servidor, ele gasta, sei lá, 200 horas para cada prestação de contas. Tá? Então, beleza. Então, para cada prestação de contas, eu estou gastando N reais, tá? De homem-hora, que poderia estar fazendo trabalho e está fazendo prestação de contas. Se eu boto uma IA para fazer esse trabalho e multiplico pelos processos, eu tenho valor. Por isso que eles conseguem calcular, que eles calcularam que a economia era de 700 milhões de reais. Tá? Por quê? Não é que tenha tido uma economia real, tá? Não é que deixou de gastar, porque é o salário pago. Mas esses servidores que estavam fazendo esse trabalho burocrático, porém necessário, agora estão fazendo outras coisas. Então, você tem uma economia nesse serviço. Tá vendo? É uma maneira de você mensurar coisa relacionada a serviço, a tecnologia, a processo. Como eu falei, gestão, pessoas, tem muitas coisas legais. Tipo, qual é o engajamento? A gente criou um novo programa de capacitação para inovação. A gente aumentou a participação em tantas pessoas. A gente conseguiu emitir tantos certificados novos. A gente teve uma avaliação média de 4,3 na avaliação de reação. Tem métrica, gente. Assim, então, usem essas métricas a favor de vocês. Mostrem o impacto de vocês, tá? Tá? Assim, às vezes é difícil, tá? Sei muito bem disso, tá? Como eu falei, e como a Vera colocou aqui no chat, tá? Não é um dado obrigatório, mas é um dado que ganha ponto, tá? Como eu falei, isso aqui é uma competição, gente.
tá? Então, como eu falei, quem mostra mais vai ganhar, tá? Certo? Qualidade, tá? E detalhe, podem perguntar, bota aí no chat, abre o microfone, porque é importante que vocês tenham bastante clareza desses elementos aqui, tá? Ótimo. Depois, quando vocês começarem a praticar, eu vou pegar aqui o link e vou mandar aqui o documento, tá? Mando para vocês sim, com certeza, tá? Elemento da qualidade. Conjunto de atributos relacionados às necessidades ao padrão de melhoria de práticas disponibilizadas, tá? 1. Qualidade. Lembra do problema? Tá? Atributo, atendimento à necessidade. Isso aqui é uma necessidade humana, tá? Essa pessoa tem esse problema aqui. Então, o nosso projeto atende essa necessidade porque ela permitiu, dentro do Pix, né? Porque nós permitimos pessoas que nunca fizeram pagamento eletrônico na vida, que agora tem uma ferramenta de pagamento simplificada, porém efetiva, e que tem mudado a forma de pagamento no Brasil e que tem trazido essas pessoas para dentro do setor bancário. Atendi a necessidade. Como é que eu provo isso? Com resultado, não é com benefício. Não é à toa? Ó, se eu tinha 100 milhões de TEDs, agora eu tenho 1 bilhão de Pix, tá? Vou dar outro exemplo real, tá? Eu sempre vou parametrar, por exemplo, reais de outros lugares, tá? Só para vocês verem a coerência, tá? Num projeto que eu participei, a gente estava com um problema de atendimento ao servidor, estava na gestão de pessoas da ANAC, tá? Então, qual era o problema? Cara, então, atendimento da ANAC ao servidor, gestão de pessoas é muito ruim. Existe muita reclamação, despadronização, tá? Existem muitas reclamações, inclusive o tempo médio, ó, parâmetro, ó. O tempo médio de atendimento a uma pergunta para gestão de pessoas era de 14 dias. Eu tinha esses dados, eu levantei esses dados, tá? Então, o nosso projeto foi reformular o sistema de atendimento ao servidor. Qual o benefício? E aí, a gente tinha o quê? O tempo médio de 14 dias e a gente tinha uma média aí de 200 atendimentos por mês, tá? A gente levantou esses dados, tá? Para caracterizar, tá? Qual foi o resultado que a gente conseguiu? Tá aqui. Resultado, olha, o tempo médio diminuiu de 14 para 3 dias, 75% das demandas passaram a ser atendidas no mesmo dia da solicitação, ou seja, em até 8 horas, eu tenho esses dados, tá? E a gente aumentou o atendimento, inclusive chegando a atender 700 demandas por mês, tá? Ou seja, dobramos. Requisito de qualidade. Olha, o nosso projeto que foi chamado de SGP Responde, tá? Ele melhorou o tempo de atendimento, tornou mais ágil, mais rápido, tá? E a gente conseguiu aumentar a capacidade de atendimento. Requisito de qualidade, tá? E como é que eu provo isso? Alinhando o meu problema ao meu benefício, tá? A gente passou a atender mais rápido, mais e melhor, porque a gente tinha satisfação melhor. Medido, tá? Isso aqui é ser qualidade. Então, você estabelece qualidade. Então, novamente, voltando. Se vocês têm projeto de simplificação de serviços, tá? Ou de processos que tem aqui, serviço, gestão, tá? Qual é o tempo? Então, olha só, esse processo que demorava 10 dias, agora é feito em 5. Isso é resultado, isso é qualidade. Se a pessoa está diminuindo 5 dias do tempo, ela está ficando feliz de alguma forma. Ela tem um problema aqui. Por isso que motivou vocês a fazer uma melhoria de eficiência. Show? Bota isso na mesa. Mostra que isso aqui você resolveu o problema dela, que agora ela espera menos, tá? Em que o determinado procedimento, que o custo administrativo era muito alto para o tribunal, agora a gente diminuiu. Nós fizemos inovação. Isso é qualidade, tá? Então, qualidade ela está muito ligada a essa relação de que você, com a solução de vocês resolveram esse problema e chegaram no benefício, e isso aqui é coerente, tá? Então, é isso que a gente quer de qualidade, tá? 10 pontinhos, tá? Criatividade, tá? Capacidade prática de provocar mudanças por meio da implantação de novas técnicas, tecnologias, metodologias e outras estratégias criativas. Qual o detalhe aqui? Qual o detalhe de ser criativo aqui? Tá? Vocês mostraram, tá? Que vocês fizeram a implementação e a apropriação de técnicas, ferramentas, elementos para conseguir fazer isso. De novo, vou trazer de novo exemplo lá do Malha Fina do FNDE. Qual foi o elemento criativo em que eles ganhariam 10 pontos aqui? Nós utilizamos a tecnologia da inteligência artificial e do aprendizado de máquinas aplicada à prestação de contas de contratos públicos.
Isso é ser criativo. Caramba, gente. Pô, bacana. Nós fizemos o primeiro projeto aqui, né? Aonde, por exemplo, da Varo, por exemplo, aonde a gente aplicou o design thinking e a metodologia para melhorar um serviço. Caramba, vocês realmente... Então, vocês fizeram o design thinking? Fizemos. Como é que vocês fizeram? Chamamos os usuários, fizemos mapeamento, né? Utilizamos as técnicas de ideação, prototipamos rápido e implementamos. Então, você vai explicar qual é o elemento criativo e como é que você fez a aplicação dele. Tá? Então, assim, não bota assim, qual é a criatividade? A gente é criativo que a gente botou uma blockchain. Ok. Como? Por que esta aplicação dessa tecnologia da blockchain, tá? Que é utilizada para criptografia, contrato inteligente, criptoativos, aonde ela de fato serviu para cá? Utilizamos metaverso. Por quê? Teve até um caso no prêmio TRF5, tá? No Rinaldo Costa, que foi assim, né? Que foi o da Justiça Federal da Paraíba, se eu não me engano. Tá? Que foi o seguinte, foi a conciliação no metaverso. Tá? Então, assim, conciliar no metaverso é melhor, foi o nome do projeto. Tá? E aí, qual é o elemento? Não, nós utilizamos o metaverso, elemento de realidade virtual, para aplicado ao quê? A conciliação entre partes. Então, ao invés dessa conciliação ela ser no ambiente físico, com todo mundo presente, ela foi feita de maneira virtual, utilizando o metaverso para fazer essa interação virtual mais próxima da realidade, utilizando a realidade virtual. Isso é criatividade, aqui. Tá? Provoquei mudanças por estratégias inovadoras. Pode ser um método, pode ser uma forma. Vou dar outro exemplo. Tá? Márcia participou com a gente. Lembra lá do Pop Ruas? Lá do CNJ? Né? Qual foi o elemento? Então, a gente tinha que fazer a implementação, tá? Não tem nada a ver com... Isso aí, pode não ter nada a ver com tecnologia. Perfeito, Vanessa. E esse caso do Pop Ruas é interessante. Por quê? Porque foi feita a publicação da resolução, fazendo a publicidade da política, né, de atendimento judicial às pessoas em população de rua e suas interseccionalidades. E aí tinha que implementar o fluxo. Olha, detalhe, fluxo, não era tecnologia, era o fluxo de atendimento normal e itinerante, e também o fluxo de capacitação quem trabalharia com essa população. Então, a gente estava trabalhando, criando fluxos de processo, procedimentos para isso. Não tinha nada a ver com tecnologia. Tá? Qual foi a criatividade desse processo? Nós utilizamos o método Design Sprint de forma híbrida, com 4 laboratórios de inovação do judiciário, com pessoas de várias unidades do país, e utilizando o Design Sprint, nós aceleramos a entrega desse produto em pelo menos 6 meses. Nota 10 em criatividade. Tá vendo? Eu utilizei o elemento do método num projeto altamente impactante, mas que não tinha nada a ver com tecnologia. E aqui eu estou falando o seguinte, sem o Design Sprint, a gente não conseguiria fazer em 6 meses. Isso é criatividade. E aí você vai falar o seguinte, olha, me corrija errado, Márcio. Primeiro projeto dessa magnitude em Design Sprint. Até o setor privado, quando sabe disso, cara, como é que vocês conseguiram fazer 3 sprints híbrido, meio presencial, meio remoto? Cara, a gente não consegue fazer. A gente consegue. O setor público consegue. Que pena que vocês não conseguem. Tá? Então, assim, claro, provocação, tá? Mas é isso. Aqui você está mostrando que você está realmente aplicando tudo que vocês aprenderam de técnicas, ferramentas, soluções inovadoras, tá? Para conseguir o resultado que vocês querem, tá? Isso é ser criativo. Criativo é mostrar que vocês pegaram uma coisa que as pessoas não fazem normalmente e aplicaram num projeto real, tá? Por quê? A gente usou design thinking. Como vocês fizeram? Não, a gente botou um monte de post-it na parede. 0, meu filho. 0, meu amigo. Por quê? Porque design thinking não é botar post-it na parede. Cadê o usuário? Cadê a pesquisa? Cadê a empatia? Não me provou? Não quer dizer nada. 0 design thinking, tá? Vou dar outro exemplo real de criatividade, tá? Aliás, não. Eu vou atrelar não vou falar de criatividade nesse projeto, vou falar do alcance social, tá? Mas ele tem a ver porque foi a aplicação de design thinking também, tá? Também, iniciativa primeiro lugar no concurso de inovação, tá? Era da minha banca, inclusive, tá? Que é o alcance social. Qual a capacidade da inovação em beneficiar o maior número de pessoas, tá? Ou seja, qual é o impacto da sua inovação? Aqui, obviamente, quanto mais impactante, tá? Melhor, tá? Aí, você pode ter um elemento de tecnologia, tá? Ou você pode simplesmente melhorar o acesso
as pessoas a isso. Tá? Caso real. Tá? O caso premiado no 26º concurso de inovação, que foi 2021, foi um caso bem interessante. Tá? Que aí ele ganhou porque não tinha como, gente. Foi um caso sensacional. Covid. Muitas pessoas perderam emprego. Tá? Perderam emprego, né? Estavam sem renda, em isolamento social, com a família passando fome. Tá? Uma das piores coisas que você pode ter, tá? Eu sei porque eu já passei por isso, tá? É você chegar e a sua família não ter o que comer. Você chega no final do dia, tenta buscar emprego, faz um bico, faz qualquer coisa, busca comida na lata de lixo, mas você ainda chega em casa e você não tem que dar de comer para sua família, tá? Para criança pequena, tá? E detalhe, fome não espera, gente, tá? Fome é fome, tá? Então, o que acontece? Então, teve um projeto sensacional, tá? Do pessoal lá de Belo Horizonte, tá? Que envolveu vários órgãos públicos, aonde eles criaram o quê? Uma política pública para o elemento de conseguir fazer distribuição de alimentos. Na verdade, não era distribuição de alimentos tradicional. Tá? Ele era o quê? Ele permitia fazer o seguinte: a pessoa que estava em situação de vulnerabilidade, e aí eles faziam uma concatenação e interoperabilidade de cadastros públicos diversos, tá? Então, por isso que envolveu vários órgãos. E aí a pessoa simplesmente fazia o seguinte: me dá seu CPF. Beleza. A pessoa dá CPF. Ok, você faz jus. Toma esse voucher aqui, vai no mercado e compra sua comida. Esse projeto, aí olha que interessante. Este projeto, olha para a eficiência. Esse projeto ele custou quase meio bilhão de reais. Um projeto de quase 500 milhões de reais. Alcance social, 1,5 milhão de famílias. Tá? Lembrando, 1,5 milhão de famílias, multiplica uma família em média tem 4 pessoas. Tá? Olha o alcance social. Olha a eficiência. Tá vendo? Então, você pode ter um projeto altamente grande, mas você mostrou o aspecto social. Tá? Tem tecnologia nesse projeto? Tem. Tá? Muito. Ciência de dados, design thinking, que é a criatividade, mas mostrou, impactamos 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão de famílias que estavam em situação de vulnerabilidade, de insegurança alimentar, sendo mais preciso, e agora tinham que comer na pandemia. Gente, nota 10. Aqui é 20, né? Porque esse critério pesa mais. Então, às vezes, a sua solução ela pode ser simples, mas ela atende muitas pessoas. E aonde vocês podem ganhar muitos pontos com isso, tá? Quando vocês falam o seguinte, olha, nós fizemos um processo aqui de gestão em que a gente mobilizou 100% das pessoas aqui da vara, né? Uau, bacana, do tribunal. Então, ou seja, nós temos impacto dessas pessoas. Como eu falei, lembra que eu falei no projeto da ANAC, do Você Responde? Nós passamos a atender 700 demandas por dia, por mês. 700 demandas por mês é metade dos servidores da agência. Tá? E detalhe, a equipe ela tinha 3 pessoas. Tá? Era eu, que era o gestor da área, Fábio e o Osternac, que era minha equipe de primeiro nível. 3 pessoas. Tá? Olha a eficiência. Tá? Mas tá vendo? Impacto. Então, assim, se você está falando... E aí, muito importante isso, gente. Quando eu estou falando de pessoas externas, me mostrem o número. Aí você pode falar o seguinte, eu já ouvi isso, tá? Mas, Rodrigo, aqui o número de pessoas é muito pequeno. A gente vai atender aqui 100, 200 pessoas. Aí você vai falar o seguinte, mas essas 100, 200 pessoas, ela representa quantos por cento da sua população? Então, se você tem um programa aqui de gestão, tá? De liderança, quantos líderes vocês têm? Quantos gestores vocês têm? A gente tem, no máximo, 40 gestores aqui. A sua inovação, ela atende quantos gestores? Qual a porcentagem? 100% de gestores. Isso alcança. Por que isso alcance? Porque se eu estou atingindo toda a liderança, eu estou multiplicando isso aqui para irradiar uma ação inovadora, melhoria de processo para toda a organização. Então, valorizem este dado percentual, porque isso é contextual. Tá? 100 pessoas de 1 milhão não é 100 pessoas de 1.000. Concorda comigo? O número é igual, 100, mas 100 de 1 milhão é muito pouco em relação a você tem 100 pessoas de 1.000. Concorda comigo? Então, foquem nesse impacto. Gente, nós mobilizamos 90% dos servidores. Nós mobilizamos 100% das pessoas daqui da nossa vara. As pessoas daqui do município, nós conseguimos atender tantas pessoas que representam X% desse público-alvo. Então, usem isso para cá, tá? Vanessa, ótimo. Pode mencionar em direto?
Pode e deve, tá? Certo? Então, é aquela coisa. Indireto também vale, tá? Você tem impacto direto e tem impacto indireto também, tá? Certo? Então, pensem nisso também, porque vocês podem colocar sim e coloquem mesmo, tá? Às vezes, muitas coisas que vocês fazem que é ter um público direto, mas esse público direto, ele impacta alguém que ele atende. Bota esses números aí na mesa, tá? Isso é alcance social, tá? Isso aqui é a irradiação da sua inovação, tá? Lembrando, tá? Mais do que o número físico, pensem sempre no contexto, tá? Como falei, 100 pessoas não é a mesma coisa. Vai depender se esse 100 representa 90% do seu público-alvo, ou que é impactado, ou se representa 1%, tá? Como eu falo, 100 pessoas não quer dizer nada. Mas, Rodrigo, são 100 pessoas de 120. Agora tu tá me falando um número bom. Vou te dar um ponto maior, tá? Então, aproveitem. E detalhe, esse aqui vale mais pontos, tá? Então, maximizem isso. Falem do número, mas falem do contexto desse número, tá? É 1.000 pessoas, só que essas 1.000 pessoas é o tribunal inteiro, tá? E detalhe, gente, vocês estão vendendo, valoriza. E esta foi a primeira ação, por exemplo, gestão do conhecimento, gestão de pessoas de liderança, da história do nosso tribunal, que vai de tal data que conseguiu esse processo. Por quê? Você mostra que você é pioneiro. Você mostra que você conseguiu uma coisa que ninguém tinha conseguido antes. Tá? Lembrando que é contextual, gente. Tá? Ah, mas, Rodrigo, eu sei que o tribunal, ou já no TRF, já fizeram isso. Eu não estou julgando o TRF, estou julgando vocês. Tá? Então, vocês têm que falar que vocês foram os primeiros a fazer isso aqui. Nós somos os pioneiros. Nós somos os melhores. Nós temos esse alcance aqui. Tá? Então, lembra, se vocês têm medo, vocês têm que botar energia nisso, tá? Na escrita. E lá, os princípios de inovação. Tá? Que aí você vai fazer o seguinte, né? Que vocês vão avaliar, né? A 395. E aí vocês vão falar o seguinte, né? Lá na 395 tem vários princípios, tá? E aí você vai falar o seguinte, ó, nossa solução, ela atende tais e tais princípios da resolução 395 de 2021 do CNJ, e por isso que ela está aderente à política de inovação, tá? Do judiciário. Tá? Então, vocês vão dizer o seguinte, tá? Então, a gente está pertinente, sim. A gente tem uma inovação muito boa e ela está alinhada com a política, está alinhada com a estratégia do Poder Judiciário de Inovação. Aí vocês vão meio que citar os incisos que são pertinentes e vocês podem falar o seguinte, é pertinente por quê? Porque a gente tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vai estar pertinente aonde? No como funciona, no benefício. Então, vocês conseguem tirar daqui do pitch os elementos de prova, tá? Como eu falei, aqui, isso aqui vai estar no formulário. Então, os jurados, a comissão valendo a primeira fase, eles vão ler isso aqui, tá? Vocês vão poder justificar por que vocês merecem nota 10, 10, 10, 20 e 20 aqui, tá? Então, foquem nos pontos fortes de vocês, tá? Também isso é muito importante, tá? Eu falo, não é mentir nem esconder, tá? Você vai focar naquilo que você tem de melhor no seu projeto. Tá? Então, é aquela coisa, vocês têm que mostrar que vocês são os melhores, tá? Então, isso aqui é o Canvas, tá? Como eu falei, não precisa escrever muito, o importante aqui é vocês escreverem focado, tá? Vocês têm que convencer as pessoas que vocês são os melhores, tá? E aí, focado nos critérios, tá? Por isso que o foco é que vocês mesmos façam uma vinda de por que vocês merecem nota 10 em eficiência, 10 em qualidade, 10 em criatividade, 20 em alcance social e 20 em pertinência com as diretrizes. Ok? Dúvidas? Perguntas? Rodrigo, tem uma Sim. pergunta aqui importante, porque eu acho que muitos processos de edital prevê isso, né? Que não precisa ser uma solução já implementada, pode ser uma ideia suficientemente bem, né, explicada que seja viável. Daí, como ficam esses critérios aí? São projetos. Ótimo. Aí você vai fazer o quê? Você vai projetar, tá? Então, em vez de falar o seguinte, qual o benefício? Se a sua ideia não está implementada, quais são os benefícios que você espera? Então, olha, se a gente fizer a implementação aqui dessa melhoria de processo aqui, utilizando tecnologia, a gente espera reduzir o tempo de atendimento
aqui em 25%. E este 25%, ele representa uma economia de tantos reais, tá? Então, quando você não está implementado, tá? Ou você não tem, você vai colocar o quê? O seu benefício esperado, tá? Se você tem um projeto em andamento, isso aqui tem que estar claro, tá? Você tem que saber o que você imagina como vai funcionar, e aí você vai estimar o benefício, tá? Que é o que startup faz, tá? Quer ver um exemplo? Claro, tá? Como é que funciona? Tem o caso do Airbnb. O Airbnb, quando ele foi fazer a primeira rodada de investimento dele, eles não tinham uma plataforma, eles tinham basicamente um MVP, né, um mínimo produto viável, mas eles estavam tentando fazer o seguinte. E aí, no pitch deck deles, né, que é a apresentação que eles fizeram na primeira rodada de investimento, eles falavam o seguinte: olha, qual o problema? Tá? O problema é que pessoas querem se hospedar, mas nem sempre encontram vagas em hotel, ou preço é proibitivo, tá? Essas pessoas são pessoas que querem viajar, estão em viagens a negócios, então são pessoas que querem viajar, se hospedar e não tem essa questão. A nossa solução se chama Airbnb. E como é que a nossa solução é uma plataforma que conecta pessoas que têm o quê? Apartamentos, né, ou casas para alugar, com pessoas que querem se hospedar, tá? Sem precisar se hospedar em hotéis. Como é que ele funciona? Tá? Ele foi da seguinte forma: a pessoa, de um lado, ela coloca para alugar, oferece um apartamento ou uma casa que ela tem. Do outro lado, o cliente ele vê essa proposta, concorda com o preço, faz o pagamento nessa plataforma e aí ela vai se hospedar naquela casa. É assim que funciona. Qual o benefício? Eles não tinham benefício porque eles não tinham ainda tração. Estavam vendendo uma ideia. Olha, se a gente conseguir no primeiro ano, eles botam isso no pitch deck, se a gente conseguir no primeiro ano conseguir 1%, né, dentro desse mercado hoteleiro que a gente calculou, a gente está pensando em ter um faturamento anual, a partir do primeiro ano, de tantos milhões de dólares. Investe na minha empresa. Vai ser que eles ganharam dinheiro. Investimento. Eles não tinham benefício real ainda, mas eles estimaram o retorno. É isso que vocês vão fazer nos projetos não implementados. Qual é o retorno que você vai ter? Tá? Vamos fazer aqui qualidade de trabalho. Olha, se a gente implementar um processo, por exemplo, de combate ao assédio moral, tá? Ok, o que a gente está esperando? Vamos reduzir aqui o número de denúncias ou o número de casos na nossa corregedoria em tantos por cento, tá? Bacana. O pessoal tem o número de processo administrativo PAD por situações de agressão, assédio e tal. A gente quer reduzir isso aqui para mostrar que a gente é um lugar mais íntegro. Tem que integridade, né? Mais ético, tá vendo? É o que a gente espera alcançar nessa implementação do projeto, tá? Então, ou seja, ainda que vocês não tenham, tá, um benefício palpável, vocês têm que saber estimar, tá? Ok? Perguntinhas, dúvidas? Ok. Então, então venham para cá, quem não tá. Aí uma pergunta, só uma questão para a gente ver prática, tá? Todo mundo aqui tem um projeto diferente ou tem pessoas da mesma equipe aqui? Tá? Contem para mim. Eu e a Milena temos o mesmo projeto. E aí depois vai vir mais uma colega ainda, a Samanta, que está de férias hoje, que vai participar do nosso também. Tá. Por que tem mais alguém na situação? Como a Isabel colocou? Por quê? Porque a gente pode fazer o seguinte, tá? Para não, se você está sozinho ou você está representando sua equipe aqui nessa oficina, você pode ficar aqui na sala principal com a gente, tá? E ir preenchendo esse canvas aqui, porque aí, por quê? Porque como eu e a Márcia a gente vai estar aqui, a gente vai estar acompanhando, vai dando, vai sugerindo, vai falar, ó, talvez uma dica aqui, escreva dessa forma e tal. A gente vai ajudar vocês nessa formatação aqui, tá? Como mentoria. Quem tiver mais uma equipe, o que a gente pode fazer, se vocês concordarem? A gente coloca a equipe numa sala simultânea aqui, então vocês vão trabalhando, porque aí vocês podem conversar, né? Entre si para poder preencher. E aí, qualquer coisa, a gente vai passando na sala, vocês podem mandar um recado, a gente vai lá, porque aí vocês nessa sala separada, no Zoom, vocês conseguem trabalhar e discutir com mais calma, tá? Quem está sozinho pode ir preenchendo aqui e a gente vai tirando a dúvida em tempo real. Pode ser assim? Boa. Tá. Deixa eu só fazer uma coisa antes disso.
tá? Que é o seguinte, deixa eu trazer uma coisa aqui para vocês, que vai ajudar vocês nessa parte dos projetos. Tô bonitinho. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Mas lembrando, quero que vocês ganhem. Quero que vocês ganhem. Tá? Até porque isso aqui depois pode ir para outros prêmios, né, Márcia? Para outras competições. Então, isso também tem esse condão aqui também. Deixa eu recompartilhar minha tela. Cadê? Compartilhar a tela. Tá. Que é isso aqui, tá? Vou mandar o link aqui para vocês, tá? Mas eu vou explicar rapidinho, tá? Para quem quiser trabalhar. Como eu falei, não tem os dados, ainda tem tempo ainda, até dia 22, né, Márcia? As inscrições, para vocês pegarem essas informações, tá? Então, o que acontece, tá? Quando a gente está falando de serviço público, ele tem um custo, tá? Então, ou seja, o levantamento de custo para o usuário é uma maneira de você quantificar os encargos, tá? E aí, quando você está falando de eficiência, está falando da redução desse custo, tá? Para o usuário. Então, por exemplo, quando você vê lá o governo federal falar a digitalização de serviços públicos rendeu uma economia de 700 milhões, tá? Essa economia é isso aqui, tá? E aí, por quê? Ele vai impactar serviço, vai impactar processo, transformação digital e serve para serviço interno também. Então, basicamente, você pode aplicar isso aqui, tá? Em cada categoria, tá? Então, você vai ter o quê? Você vai ter essas variáveis, tá? Tá? Isso aqui são apenas exemplos, parâmetros. E aqui você tem, é curtinho, tá? E aí você pode fazer o quê? Levantar esse cálculo de custo. Você levanta os parâmetros equivalentes, tá? E aqui, tá? Parece complicado, mas não é. Eu prometo para vocês, tá? Então, imagina o seguinte, tá? Aliás, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão me ajudar aqui para a gente fazer junto, tá? Me fala um serviço aí que vocês têm aí, que é comum de vocês. Serviço qualquer. Atendimento, as varas fazem atendimento ao público, todas fazem, né? Tá, Pode me ser. explica rapidinho, mais ou menos, qual é a parte principal desse atendimento. A pessoa que vai o quê? Ela vai no balcão, ela pede uma informação ou ela entra com um documento, uma petição. Me explica um pouco desse processo. Elas querem informação sobre os processos, aí antes da pandemia vinham muito mais ao balcão, agora é mais telefone, WhatsApp, e-mail, balcão virtual. Ótimo. Olha que interessante. Vamos pensar pelo seguinte. Me ajudem aqui a fazer uma conta aqui, tá? Vou trazer aqui para o Miro, que eu vou utilizar essa metodologia para cá. Tá? Deixa eu voltar aqui para o Inspiralize, tá? Só para vocês verem como é que é a mágica de como não é complicado fazê-lo, tá? É tudo uma questão de método, tá? E aí, isso aqui vocês vão poder ganhar muitos pontos nos seus projetos, tá? Deixa eu pegar aqui um caixinha de texto aqui no Miro, tá? Custo. Ó, serviço de atendimento. Serviço de informações, tá? Vou pegar aqui. A gente vai fazer uma conta de padeiro, mas essa conta de padeiro ela é a conta metodológica, tá? Do processo, tá? Só para vocês verem como é que é interessante. Tá? Serviço de informações. Tá? Me fala assim, esse serviço, ele é um serviço, e aí vamos falar o seguinte, ele, na situação atual, ele é presencial, certo? Então, eu tenho atendente, tá? Então, digamos que eu tenha, por exemplo, 10 atendentes, tá? Esse atendente, digamos que ele ganhe, sei lá, R$50 por hora, certo? Tá? Tá? Então, aí eles trabalham 40 horas por semana. Aí, digamos que por dia, tá?
a gente faça 1.000 atendimentos por dia, certo? Só que é presencial, então vamos pensar pelo seguinte. Digamos que uma pessoa, ela precise ir presencialmente. Então, ela tem que sair do trabalho de casa, no horário comercial, para poder fazer isso. Tá? Então, vamos pensar que essa pessoa, ela gasta 2 horas da vida dela, tá? Por atendimento. E que o homem-hora dela é de R$100, tá? R$100 hora. Por quê? Porque em vez de eu estar trabalhando, eu preciso pedir uma dispensa, eu preciso pedir uma folga, depois fazer hora extra. Então, é um trade-off aqui. Tá? Ou seja, então eu estou trabalhando com o seguinte: eu estou trabalhando, tá? Eu estou dando um custo para a pessoa. Ela, em vez de estar produtiva, rendendo dividendos à sociedade pelo trabalho dela, ela está fazendo atendimento de uma repartição pública. Tá? Ok? Tá. E aí, eu não vou colocar essa variável, mas, tipo, para você ser atendido, você tem que ter uma certidão autenticada. Autenticação, custo de estacionamento, custo de deslocamento, ônibus, tudo isso é também contado aqui. Mas aqui eu vou simplificar, tá? Então, como é que é o cálculo desse serviço? Quanto é que ele custa, na verdade, tá? Deixa eu pegar aqui a calculadora aqui. Sou de humanas, tá? Então, fiz pedagogia, então conheço matemática Não dá, básica, né? mas preciso da calculadora aqui, tá? Então, olha só que interessante. Eu tenho 10 atendentes, tá? Que trabalham 8 horas por dia, trabalham 40 horas por semana, na verdade, tá? E cada uma custa R$50 a hora. Então, eu gasto, assim, custo, né? Custo atendente, tá? R$20.000 semana. Tá. Ok. Tá. Custo do usuário, tá? Se eu tenho 1.000 pessoas atendidas por dia, tá? E ela gasta 2 horas, e cada hora custa R$100, então, por dia, esse custo é R$200.000. Por que o custo é R$200.000? Porque é o número de horas de homem-hora que está sendo deixado de ser utilizado para o trabalho produtivo para ela pedir informação. Para ir no balcão pedir informação. Tá? Ok. Então, tá? E detalhe, isso aqui é por dia. Então, se a gente multiplicar por semana, então, na verdade, esse custo é 200 mil, tá? Vezes 5. Concorda comigo? 1 milhãozinho. Tá? R$1.000.000. Tá? Ok. Então, ou seja, então o custo é de 1.020.000 por semana. Como o ano tem 52 semanas, vamos falando se eu estou ferrando a conta, tá? R$1.020.000. Tá? São 52 semanas. Então, esse serviço de atendimento presencial de balcão está custando 53 milhões e 40 mil reais por ano. Tá? Só isso. Aí, vocês falaram que agora ele virou digital, certo? Então, serviço de informações digital, né? Balcão digital, né? Ó, balcão digital. Aí, olha que interessante. Eu não preciso ter mais de 10 atendentes, concorda comigo? Porque ele pode ter um balcão mais automatizado, pode ter um banco de conhecimento e tal. Olha que interessante. Então, digamos que em vez de 10 agora, eu só preciso de 2. Por quê? Porque eu automatizei utilizando tecnologia. Tá? Vou continuar trabalhando 40 horas por semana. Digamos que esse aqui não vai ser 24/7. Tá? Mas, como agora está mais rápido, agora tendo 2.000 pessoas. Tá? Só que tem o seguinte, agora eu não tenho mais 2 horas de atendimento, porque a pessoa não tem que ir até o tribunal, pedir informação e encarar fila. Na verdade, agora, ela gasta mais ou menos, tá? Ela gasta mais ou menos 0,1 horas, tá? Ela gasta 10% de 1 hora para fazer isso, tá? Ou seja, vamos fazer o custo agora? De novo? Então, esse custo, o que ele vai ser agora, tá?
Ó, eu tenho 2 atendentes multiplicados por 40 horas semanais por 50 horas, que é a hora dele. Então, eu já diminui esse custo para 4.000 por semana. Certo? Está aqui por semana. Tá? O custo de usuário é o número da hora a hora, o número de atendimento, que aí eu conto por atendimento a uma pessoa, tá? Vezes 0,1, não é mais 2, 0,1, vezes 100 horas, porque aí não muda a relação. O meu custo caiu para 20.000. Tá? Porque eu diminuí o custo do meu usuário por semana. Então, ele caiu para 20.000 por semana. Tá? Então, o meu custo semanal agora é de 60.000 por semana. 60.000 vezes 52, no segundo do ano, então, 60.000 vezes 52, esse serviço agora, ele está custando 3.120.000. Olha a redução do custo. Olha a eficiência daqui. Saiu de 53 mil, o custo saiu de 53 milhões de reais por ano para 3 milhões. Tá? Ah, é 4.000 por semana, então peraí. Ah, perdão, Vanessa, cadê? Aonde está, Vanessa? Me fala aí. Acho que eu errei. Sabia que tinha errado. É que você falou certo, acho que a conta tá certa, só que ficou 40 anotado nesse custo atendente, ali, ó. Tá 40 mil. Tá. Tu falou Tá certo. 4.000. Ah, muito obrigado. Tá vendo? Aí, olha que interessante, tá vendo? Isso aqui é resultado que você vai mostrar no seu projeto. Olha, quando a gente saiu do balcão presencial para o digital, nós passamos a atender mais, mas o custo desse serviço agora para o usuário é muito menor. Aí você fala o seguinte, mas, Rodrigo, mas o balcão virtual, a gente precisa de sistema, precisa de link. Ok, aí você tem lá o valor. Olha, mas para fazer o serviço digital, a gente gastou 100 mil reais para implementar. Tudo bem, você gastou 100 mil para implementar e reduziu em 50 milhões o custo por ano. Gente, lembra do critério de eficiência? Nota 10. Tá? Então, isso aqui é uma forma, como está naquele manual, ele traz outros parâmetros, mas isso aqui é uma forma que vocês podem utilizar para calcular o benefício mensurável de qualquer processo, de qualquer serviço, seja para servidor, magistrado, jurisdicionado, cidadão, não importa quem seja. E vocês podem jogar isso aqui, esse conto aqui, nesse Canvas aqui, mesmo em projeto que você não tem implementado. Você fala o seguinte, olha, se a gente implementar esse projeto aqui do balcão virtual, a nossa economia por ano de custo administrativo é de 50 milhões de reais. Por isso que o nosso projeto tem que ganhar. Que nenhum projeto vai fazer igual ao nosso. Ficou clara a lógica aqui? Tá. Como eu falei, a dificuldade daqui é mais vocês conseguirem levantar esses parâmetros, tá? Mas você vê que as variáveis não são difíceis, tá? Então, você calcula isso para você conseguir precificar a economia, economicidade, eficiência, por exemplo, de uma melhoria de processo. Detalhe, isso aqui não precisa ter nem digital, tá? Quem está na categoria de processo, se você conseguir reduzir o que a gente chama de lead time, né? Que é o tempo total lá do seu processo, isso aqui eu consigo precificar, tá? Porque eu precifico pela hora, pelo homem-hora do servidor que está fazendo o serviço. Tá? Então, se a gente está reduzindo lá um processo tal interno que ia durar 20 horas, agora 2, eu reduzo, né, essas 18 horas, ela é precificada, porque é valor de homem-hora, multiplica pela frequência desse serviço ao longo do ano, e você tem. Por isso que, quando a gente traz esses números para o setor público, você começa a ter números imensos. Por quê? Porque a gente atende muita gente. Tá? E aí a gente mostra claramente a eficiência do nosso trabalho. Ok? Vamos praticar então, pessoal? Bora. Então, só uma coisa. Márcia, me ajuda aqui. Porque então vai ter uma equipe que a gente vai mandar para uma sala simultânea, então. Tá. Para que elas possam conversar com calma, tranquilamente aí do projeto, tá?
Mas eu também vou miro, tá? E aí os demais podem trabalhar, que é é Isabel e quem mais? Isabel e E a Milena? Milena da oitava vara também. Tá. Você está criando ou eu crio? Eu estou criando aqui. Então, Isabel, Milena, eu vou mandar vocês para uma sala separada, tá? Tem um botãozinho de pânico lá, do tipo, a gente quer uma ajuda aqui, tá? Tá, Aí vocês podem pedir a qualquer momento que eu vou lá na sala com vocês, tá? tá bom. Obrigada. E os demais, como estão trabalhando sozinhos, então podem trabalhar aqui na sala principal que a gente vai conversando, tá bom? E aí vocês falaram que vai ter uma outra integrante da equipe, né? Que deve chegar. É, Aí quando ela chegar, a gente manda aí para ficar junto com vocês, tá bom? tá bom. Acho que ela não vem hoje, que ela tá de férias, mas aí depois eu mostro para ela o campo. Tá bom. Vai ficar gravado também. Aí as Ah, vai ficar pessoas gravado? Ah, ela perguntou mesmo. Então tá bom. vai para as pessoas poderem. Ah, legal. Ótimo. Perfeito. Vou mandar vocês para lá. Isabel, Milena. Tá bom, obrigada. Aproveito só, Péricles, eu mandei mensagem ali no chat para você, por favor. Obrigada. Tá. E aí, venham, preencham, tá? Tentem organizar suas ideias aqui, tá? E aí, tanto eu quanto o Marta, a gente vai estar aqui com vocês aqui. E detalhe, pergunta, tira dúvida. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está aqui para vocês. Agora é esse momento de vocês botarem em prática aí as coisas, tá? Lembrando, você fala o seguinte: o mais importante é ser assertivo para vocês venderem que vocês têm o melhor projeto. É o mais eficiente, é o mais criativo, é o mais qualitativo, é o que tem melhor alcance contextualizado, tá? Então, eu só tenho 100 pessoas, Rodrigo. Mas qual o tamanho que você... Qual é o seu público-alvo? Qual é o tamanho dele? 110. Alcance enorme, proporcional, tá? E atendimento às diretrizes do CNJ, tá? Aí peguem os canvas lá, só cuidado para não pegar de outra equipe, né? Isso. Eu até sugiro que o primeiro campo que vocês preencham é o nome do projeto, porque aí fica fácil. Oi, Márcia. Oiê? Oi. Esse link vai ficar disponível para a gente editar depois e preencher outros. Vai, aham. Vai. Que legal. Bacana. Vai ficar aberto aí, esse vai ser o nosso escritório. A gente só pede para, né, cuidar para não apagar nada de outro quadro. Eu vou fazer um backup também. Beleza, obrigado. Acho que eu vou voltar outra hora mais descansado, que deu uma travada ali que não está Isso. vindo. Tranquilo. Tem até o dia 22. Outras pessoas me mandaram aqui no direct também que vão preencher depois, que foram fazer outras demandas aí. Uhum. E se tiver qualquer dúvida, pode perguntar que a gente responde também. Isso aí. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Márcia. Muito Obrigada. obrigado. Valeu. Boa sorte. Valeu.
Tá. Não tem problema, não. Pode colocar sim. E vocês também podem mandar link externo, colocar ali, Uhum. e puder ajudar, né, na divulgação, ali na visualização, podem fazer até uma encenação, gravar um vídeo, que a imaginação falar para vocês, aí vocês podem, é o que facilita para o julgamento mesmo, né? Uhum. E eu acho que podemos ir encerrando, né, Rodrigo? Podemos. Mas, novamente, fico à disposição aqui também. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem falar com a Márcia, que aí a gente ajuda vocês nesse processo aqui, tá? Pode contar comigo aí. Márcia, e muito obrigado também. Nossa, eu que agradeço, Rodrigo. Pena que eu não consegui te ver lá no Convergência. Não acredito que você não foi. Não mandou nenhum clone. Ah, mas tinha um clone. Eu vi um clone. Mandaram uma foto do clone meu lá no... Aquele de IA. Clone licitado. Muito obrigado, gente. E sucesso aí com as inovações. Tô doido para ver. Tô animado. Obrigada, eu também, estou animada aqui. Aí, Vanessa, Elisa, ó, tem pessoal aí do Rio Grande do Sul também, porque a gente vai fazer a 4ª região inteira, então vai ser aqui um time. Isso aí. Obrigada aí, Rodrigo. Se puder mandar depois aquele, não sei se era um artigo, né, falando sobre o cálculo de mensuração lá. Tá no Tem, eu livro. mandei no chat. E Ah, também, mandou? Ah, perdi, vou isso. pegar. E a Márcia também colocou aqui no No Miro tá o link, Miro, né? que é o Tá, modelo de... Tá com o nome aqui, modelo de custo de serviços públicos. Isso é ouro. Isso vai ser ótimo, obrigada. De nada. Gente, muito obrigada. Então, Uma excelente Tá. noite para vocês e sucesso aí no prêmio. isso aí. Obrigada. Vamos falando, então. Boa Tchau, sorte. tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Vamos ver, Rodrigo, eu vou pedir para você... Ah, cadê o pessoal da sala? Tô puxando ela de volta. Ficaram lá presos. Aí eu vou te pedir para ficar aqui 5 minutinhos comigo para alguma dúvida. Eu achei que Vamos. as meninas iam ficar.
Já mandei fechar a sala. Tô voltando. Aqui para tirar, só põe no remover, né? É. Meninas. Então, acabamos por hoje. Parabéns, que legal que vocês vieram, Milena. Estava lá no evento, vai ser massa. Ah, legal, foi bem legal aprender a mexer Bom. nesse Canvas. Que bom. Agora que a gente viu que são 6h07 já, a gente estava aqui preenchendo ainda, que a gente deu uma Então, paradinha ali para o café, mas assim, já está bem adiantado, dá para a gente ir terminando. E o doutor Érico acabou de falar que vai participar. Oba! Opa, um time de peso. Porque a gente Bom. tinha convidado ele, ele não tinha respondido nada. Eu falei, pronto, né? Desconversou. Aí agora ele respondeu, não, tô dentro. Tá bom. Ah, então. Aí tem, ó, até o dia 22 para preencher com calma, fazer os cálculos, fazer tudo, né? Ele também é experiente aí, também pode ajudar. Né? Uhum. Dá Legal. sugestões também, né? Uhum. Ah, que legal.